Bom dia, bem-vindo de volta a este matinal. São exatamente 8 horas e 36 minutos. É hora de nós termos a nossa conversa com Miguel Anselmo, jurista. O tema, regime jurídico de jogos e apostas. Miguel Anselmo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, ilustre, e muito obrigado. Como é que começaríamos por explicar este tema para os nossos telespectadores? Começaríamos a dizer que o regime jurídico dos jogos e apostas vem consagrado na Lei número 5/16, de 17 de maio, que é denominado como Lei da Atividade de Jogos. Esta lei é constituída por mais de 30 artigos, cujo seu objeto é regularizar os jogos de azar e fortuna, os jogos sociais, bem como os jogos de remotos em linha. Certo. Bom, então nós vamos daqui a pouco dar sequência ao nosso assunto. Temos daqui a pouco o nosso colega José Cabolo, que a qualquer momento vai estar connosco em linha, para, no entanto, dar-nos um ponto de situação sobre estes jogos, porque as pessoas vão nas casas de apostas, as casas existem, as pessoas são livres de lá irem e vão para lá por decisões próprias, maiores de 18 anos, e decidem então fazer apostas desportivas e entre as várias que existem. Já agora, Miguel, quais são os tipos de jogos de apostas que o regime regula? Ok, como dissemos inicialmente na nossa introdução, que esta lei prevê 3 tipos de atividade de jogos, que é o jogo de azar ou fortuna, que são primordialmente ou predominantemente jogadas em casinos. Exato. E os jogos sociais, que são aqueles jogos feitos fora de casino, nomeadamente as apostas esportivas, os jogos hípicos. Estas jogos esportivas são aquelas desencadeadas, sem querer fazer publicidade, pela empresa Elefante Bet e a Premier Bet. A Elefante Bet, vulgarmente chamado por nós de Angofoot. E os jogos hípicos são aquelas corridas de cavalos. Essas atividades todas são reguladas por leis, pelo legislador angolano, e trata-lhe de uma forma especial. Vejamos que a exploração de jogos deve ser autorizada pelo titular do Poder Executivo. É sobre ele que recai a legitimidade e o direito de ceder licenças a estas empresas que exploram o jogo. Certo. É visto como uma atividade delicada e deve ser tratada com maior apreciação, maior delicadeza, porque envolve somas avultadas de valor. Exato. E são atividades que são regularizadas por 4 princípios fundamentais, que é o princípio da aleatoriedade, princípio da probabilidade, princípio da transparência e o princípio da objetividade. E falou muito bem o ilustre iniciar, que são jogos que fundamentalmente devem ser apreciados ou jogados com maior de 18 anos. A própria lei não proíbe apenas a minoridade, como proíbe também pessoas intervenientes direito ao jogo. Certo. Imagine que um diretor de uma casa de casino não pode jogar, um jogador que vai diretamente desencadear uma atividade esportiva também não pode jogar. E são tantas as linhas consagradas no artigo 7º desta lei, que proíbe várias figuras que não podem apreciar ou jogar determinados jogos de azar ou sorte. E em caso de violações? Em caso de violações, este também foi tratado com muita dureza, permitam o termo, porque o regime sancionatório desta lei remete-nos ao direito penal. Imagine que quem violar uma das normas estabelecidas por esta lei é passível de ser aplicada uma moldura penal de até 3 anos. 3 anos. Se quem tem o direito de explorar um determinado jogo e explorar um outro, lhe é aplicada uma pena até 2 anos e uma multa. Imagine que não é uma multa ao primeiro, mas é a pena de prisão primeiro, por ser um aspecto delicado, conforme disse antes na abordagem. E aquele que não tem licença explorar ilicitamente o jogo será punido com até 3 anos. Okay. E não fica por aí o regime sancionatório. Vai ainda dizer, se o titular do Poder Executivo dá uma licença para explorar um determinado jogo num determinado sítio, num casino, num sítio próprio,
e o detentor desta licença ir para um outro lugar explorar, também corre risco de ser aplicada uma pena até 2 anos. O regime sancionatório é totalmente forte, dá a pena de prisão e coloca a multa de lado, e o juiz, a fazer a apreciação e olhando para a lei, é que vai decidir se vai alterar a pena de prisão para com multas, uma pena de multa. multas. O que é que o regime jurídico diz a respeito dos apostadores? Jogadores que não são proibidos de exercer tal atividades. Há normas que devem ser seguidas ou há liberdade total nisso? Há normas que devem ser seguidas, essas normas são ditadas pela própria empresa exploradora, mas deve acompanhar o regime jurídico dos próprios jogos e apostas. Okay. Ou seja, o regime já diz quem é proibido, já diz que a maioridade é permitida, já diz que os dirigentes que estão diretamente ligados pela atividade não podem jogar, e as empresas exploratórias apenas vão olhar pela lei e regularizar. E, bom, na verdade, antes do apostador fazer uma determinada aposta, ele é submetido ao regulamento. Ele é submetido ao regulamento de como apostar, de como receber o prêmio, quais são as taxas e impostos que vão incidir sobre o prêmio. Toda essa regularização deve ser apresentada ao próprio jogador. Ademais, presume-se que quem aposta sabe das regras e não será admissível, não será decidido a favor a um jogador que apostou e depois vem dizer que eu não sabia. Porque presume-se de início, se um determinado cidadão entrou numa casa de jogo, nomeadamente um casino, ou fez uma aposta desportiva, que é o famoso jogo social, que são aqueles que são feitos fora de sítios próprios como um casino, ao apostar já conhece os meandros, já conhece aqueles que são os procedimentos a jogar. Hoje em dia, esses jogos estão mais expandidos, sobretudo os sociais. Via internet já se pode fazer apostas, já se pode encontrar em qualquer local máquinas para fazer essas apostas. Parece que a juventude está muito mergulhada neste caminho. Alguns justificam como sendo uma das vias de lucro fácil, outros simplesmente porque acabaram por viciar-se nisso. Qual é o grande perigo? O grande perigo é a miséria. Deixa-nos dizer, o grande perigo é a miséria. O grande perigo é o risco de dar tudo e ficar sem nada. Pois. Mas também permitam-nos dizer que nem todos que vão para esses jogos vão para... Tem no princípio a ideia de querer ter mais. Uns vão porque gostam da atividade esportiva. Eles amam o desporto e sabem que a minha probabilidade poderá dar certo. Porque esse jogo é de probabilidade e de aleatoriedade. Imagine que conheço alguém de sexo feminino que não conhece nada de jogo e fez e ganhou mais de 500 euros por causa da aleatoriedade. Dissemos que neste sentido de submetermos ao jogo, poderemos dizer que existem N fatores. Outros pelo dinheiro, outros pelo gosto da atividade desportiva e outros interesses que estão todos no fim ligados por uma obtenção de um lucro fácil. É neste sentido que nós temos a visão de que esses jogos levam as pessoas, a sociedade a aderirem. Imaginemos que não é só uma taxa, vamos dizer que na faixa etária que aderem a esta atividade esportiva é uma faixa etária que começa dos 18 e poderão chegar até nos 60, 50 anos. Por quê? Porque as pessoas, principalmente o futebol, Angola é um país que gosta do futebol. Angola é um país que admira a atividade desportiva. E o sexo masculino está inclinado nesta atividade esportiva. Então, vê neste jogo uma forma de se divertir ganhando dinheiro. Porque imagine que ele possa investir, creio que o mínimo de uma aposta desportiva é 100 kwanzas e o máximo é estabelecido pela própria entidade exploratória. Pode dar uma ficha de que o máximo de prêmio são 100 milhões de kwanzas. Que com 100 kwanzas pode chegar até aos 100 milhões de kwanzas. Depois tem outros mecanismos, outros meios de publicidade que os vencedores vão fazer menção do próprio prêmio. Então é uma atividade que, salvo o erro, tem sido aquela com que os exploradores têm tido muito lucro, porque há muita aderência.
em qualquer ponto da cidade de Passares, vês logo uma publicidade de uma empresa exploratória e está sendo mais aderido, por quê? Porque já estamos também em tecnologias. Eu aqui no estúdio posso pegar o meu telefone, entrar, fazer a aposta e quando sair imprimir a famosa ficha. Ou mesmo online ter o resultado. Certo. Não precisa imprimir. Então Ou mesmo online ter o resultado. já tem deu-se esse passo evolutivo. Eu questionava dos riscos, tudo por conta do número de pessoas que se envolvem nisso. E algumas envolvem-se de corpo e alma, e não só isso, com tudo que têm. Há pessoas que chegam a arriscar tudo na esperança de que venha a ganhar mais. Certo. As pessoas, quando entram num determinado vício, já não conseguem gerir ao ponto de ter alguma coisa. Porque eles entram num jogo confiante de que eu vou apostar porque sei que vou ganhar alguma vai coisa. dar certo. Só que este é um jogo cujos princípios que regulam é um princípio de aleatoriedade, é um princípio de probabilidade, é um princípio de objetividade. O próprio explorador já te diz que tu podes não ganhar, mas um dia podes ganhar, hoje podes não ganhar, mas se jogares sempre podes ganhar. É nesta intenção que o próprio jogador vai investindo, e quando se aperceber, já não tem nada. E olhem que as entidades exploradoras não têm nenhuma obrigação. Não há vínculo nisso. Não há vínculo nenhum em ressarcir o que foi perdido. Sim, a própria lei o protege. Exato. Quem veio até é porque... Há informações, certo. Antes mesmo do apostador aderir, tem informação de que vai apostar. A aposta é ganhar ou perder. Certo, a aposta é ganhar ou perder. E conforme dissemos no princípio, muito bem, já é dadas diretrizes ao jogador de como fazer, de como não fazer, para no final do jogo não existir o não fui informado. Então é bom e tem sido assim. As empresas exploradoras de jogos têm dado a conhecer a todos os potenciais jogadores de como funciona uma determinada jogada. Eu insisto na questão dos riscos e comportamentos. Muitas pessoas que se envolvem nisso acabam por viciar-se e depois a coisa não dá certo, caem na frustração. De que forma nós conseguiremos regular a situação? As pessoas não são proibidas de o fazer, são livres, mas é preciso que se faça com recurso à razão. Há pessoas que apostaram em empresas, apostaram todos os seus bens. Acredito que isso seja uma questão de consciência. Por isso é que o nosso legislador, a legislar na proibição de quem deve jogar, escolheu o aspecto primordial, a maioridade. Porque, bom, na verdade, entende-se que o cidadão maior da idade tem um certo discernimento do que pode fazer e aquilo que não pode fazer. O que devemos fazer como a sociedade é aconselhar a quem tenha o gosto pelo jogo, ou quem tem a intenção de jogar, nos riscos que poderão advir deste mesmo jogo. A sociedade pode ter o papel de, numa palestra, num encontro social, dar a conhecer dos riscos, da forma de como poderão um dia perder tudo por apostar num determinado jogo. Exato. Mais do que isso, o legislador não tem mais responsabilidade nenhuma. Porque ele te diz, mano, queres jogar, é só a maioridade. Porque nós temos a convicção de que um cidadão com a maioridade consegue discernir o que é melhor para ele. Exato. Esta é a ideia que temos. Aqui abre-se a possibilidade de surgirem conflitos entre os jogadores, apostadores, e a empresa exploradora? Sim, a possibilidade tem sido muito recorrente, porque os jogadores desconhecem das taxas a pagar. A lei, quanto ao regime fiscal, estabelece percentagem quanto aos prêmios ganhos pelos próprios jogadores. No regime geral, a empresa exploratória tem 45% para pagar ao Estado. Okay. E o jogador, dependentemente do prêmio a ganhar, tem 20% a pagar ao Estado. Okay. Portanto, se ganhar 100 milhões de kwanzas, deve dar pagar 20% 20 milhões de kwanzas ao certo. Estado. Então, o jogador desconhece desta taxa a pagar.
E desse desconhecimento surgem vários litígios. Como é que eu ganhei este valor E só está a agora? me dar este? Então, para os telespectadores que são amantes desta atividade, quero vos passar a informação que a própria Lei número 5/16, de 17 de maio, Lei da Atividade de Jogos, estabelece que todo jogador que for premiado por uma dessa atividade deve pagar ao Estado uma taxa de 20%. Saibam que é normal, após ganharem um prêmio, a entidade exploratória de jogos não dar o valor que o jogador Ganhou aquilo que previamente está escrito. tenha ganhado. Qual seria o conselho a deixar para os nossos telespectadores? Permitam-nos deixar um repto a todos os jogadores das apostas sociais, nomeadamente as apostas desportivas e as apostas épteo, dizer que devemos ter muito cuidado ao jogar. Primeiro é que devemos estar conscientes de que realmente queremos ser apostadores desportivos e que temos condições econômicas para fazer tal atividade. E outro repto nos dirigimos para no acto do recebimento do valor ou do prêmio da aposta. Devemos ter muito cuidado ao receber e o conselho aqui deixado é que preferencialmente escolham as transferências bancárias, porque temos constatado que tem existido muitos crimes derivados da recepção do prêmios destas apostas. Preferem que os pagamentos sejam feitos via banco e, se for para receber uma quantia física, que seja uma quantia de menor valor. Estes são os reptos que queremos deixar ao jogador. A entidade exploratória, também queremos deixar aqui os nossos conselhos, do mesmo modo, regularizem o pagamento via banco para todos os jogadores, desde que seja um valor aceitável para que possamos evitar crimes cuja motivação precedem deste acto da recepção de valores. Aconselhar também aos exploratórios que os seus agentes tenham conhecimento de que a menor idade não pode participar deste tipo de jogo. Muitas crianças certo, também. temos constatado muitas crianças a levarem números para apostarem e os agentes desta atividade simplesmente fazem aposta e recebem o dinheiro. É um grande risco colocarmos as nossas crianças a desenvolverem esta atividade e dizer também que esta permissão dá pena de prisão até 3 anos. Então devemos se o agente permitir que uma criança faça aposta, certo, pode ser condenado a 3 anos até de 3 prisão. anos de prisão. Então devemos ter muita atenção em receber as crianças e também devemos licenciar a nossa atividade exploratória. Não é qualquer lugar que devemos desencadear esta atividade. Existem sítios próprios, quando for jogo de azar e fortuna, devem ser propriamente em casinos. Quando for jogos sociais, como aposta desportiva, devem ser em lugares autorizados. E essas atividades todas devem ser licenciadas. E aqui dizer que existe o Instituto Supervisor de Jogos, que é um instituto tutelado pelo Ministério das Finanças. Em uma entrevista dada pelo seu diretor no ano passado, disse que temos mais de 25 empresas licenciadas para essas atividades e exploram predominantemente na província de Luanda, Cabinda e Benguela. E para obter esta licença, esta autorização, há necessidade de se candidatar a um concurso público de exploração de jogos. Esses são os conselhos que nós queremos deixar, quer aos jogadores, quer à entidade exploratória. Muito bem, Miguel Anselmo, então fica aqui o repto para si, que é jogador, apostador, saiba antes de tudo, conheça antes de tudo o regulamento, porque há regulamentos e deve estar ciente de que no final de tudo, se ganhar, há taxas a serem aplicadas sobre o prémio. Miguel, com isso o Estado também consegue retirar algum valor
Certo, sobretudo no que diz o respeito às Estado tem muitos proveitos desta atividade. Imagine que o Estado adquire desta atividade ou tem benefício dessa atividade 3 vezes. Primeiro, tem 45% sobre o lucro global da atividade exploratória. Exato. Depois tem 20% do jogador e ainda tem 25% do próprio prêmio. Ou seja, se o jogador apostar e não ganhar, o Estado incide sobre a própria empresa. Ok. Porque se é uma que podemos Além do valor presumir global, que a empresa é que ganhou. Exato, Se nós exato. estamos a apostar ou não ganhei, então a empresa que ganhou. O Estado incide sobre o prêmio da própria empresa, incide sobre o prêmio do próprio jogador e ainda incide sobre sobre a faturação global da própria atividade exploratória. Ok. No regime fiscal apresentado por esta lei. O Estado não sai a perder nesta atividade. As empresas exploratórias, bom na verdade, pagam muito ao Estado e o Estado deve apenas saber gerir. E aproveito a oportunidade para agradecer essas empresas exploratórias que têm tido também uma ação social muito forte. Têm passado pela imprensa geral, que eles têm visitado pessoas carenciadas, têm dado alimentos, têm dado vestuário. E nós queremos agradecer por ser uma ação social e incentivá-los a continuar com esta ação social. Muito bem. E aqui também a questão da geração de postos de trabalho. Há muitos jovens que hoje ocupam-se dessas atividades e estão a ter o seu devido pão no final do mês. Então, Miguel Anselmo, obrigado pela presença. Até a próxima semana. Ok. Queremos, antes de nos despedirmos, deixarmos aqui o nosso contacto para melhor esclarecimento quanto à atividade exploratória de jogos e não só. É o 926-657922, repito, 926-657922. Liguem e estaremos acessível para qualquer esclarecimento e queremos agradecer à Palanca TV por ter nos convidado, estamos sempre disponíveis a estar aqui. Obrigado.